Ah, Gabriel, você quer que lá? Um monte de coisa aconteceu nessa sexta-feira. Sim, um monte de notícias de contratação surgindo nessa sexta-feira. Mas vamos falar desses assuntos então. Sou Gabriel Amaral, sou jornalista de formação, sou tricolor de coração. Gravei um vídeo onde eu expliquei tudo sobre a Liga, esse acordo feito com a Liga Forte Futebol, enfim, da grana que vai entrar agora e etc. Quando eu, também sobre a questão de André, sobre a questão de Marlon. Então, quando eu ia publicar, o GE. Globo postou no Twitter, eu tenho notificação deles, né, do Twitter. Johnny Gonzalez retorna para o Fluminense. Eu saí aqui, olhei do lado de fora e percebi que a minha casa estava ali. O quintal aqui estava todo diferente mesmo, que eu tinha um estúdio e tal. Eu falei, ok, eu não estou em 2019, né? Eu já estou em 2023 mesmo. Mas é isso, vamos lá, tá? Não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal. E vamos embora pra gente abordar esse assunto. Nesse vídeo aqui, eu vou trazer um breve histórico do Johnny Gonzalez que a gente fez, além da notícia, obviamente, e também a opinião, tá? De alguém que viu, aí talvez mais recentemente, o Johnny Gonzalez do que a nossa opinião, a opinião que a gente tem. A matéria do GE. Globo é essa daí, ó. Eu tô botando aí na tela. Ela com certeza ainda vai ser um pouco mais atualizada, até porque já foi, né, desde que eu li a primeira vez também. Fluminense encaminha o retorno do colombiano Johnny Gonzalez. Atacante defendeu o clube em 2019 e estava no Portimonense de Portugal. Matéria do Davi Barros, do Gustavo Garcia e do Thiago Lima. Segundo a matéria, o Fluminense está perto de fechar o retorno. Então a gente tem que atentar às palavras, né? Perto de fechar um retorno. O nome de jogador que ainda precisa vir ao Rio de Janeiro fazer exames médicos e assinar o contrato. Ou seja, tá naquele naipe de já assinou um contrato virtual e é só ele passar no exame médico que assina. Foi aprovado pelo técnico Fernando Diniz. Esse trecho da matéria aqui é importante, mas é importante também deixar outra coisa. Ele é importante por quê? Porque foi aprovado pelo Fernando Diniz, beleza. Todos os nomes têm que ser aprovados pelo Diniz. Se o Diniz não vira e fala bem assim, não, esse eu não quero, e eles trazem mesmo assim, né? Isso é óbvio. Mas é importante a gente também não personificar muito esse tipo de coisa no Diniz, tá? Ah, o Diniz pediu o jogador. Porque senão fica sempre aquele negócio, né? O Diniz pediu o jogador, o Diniz aprovou o jogador. Claro que o Diniz aprovou, o Mário aprovou, o Paulo Angione aprovou, o Fred aprovou, o Scout aprovou, todo mundo tem que ter aprovado. Ou pelo menos se alguém ali desaprovou, foi voto vencido, né? Faz parte de um corpo completo. Enfim, e no resto da matéria é só mais uma questão de histórico que eu já vou abordar aqui de uma outra maneira. Cara, sobre o retorno de Johnny Gonzalez, acho que primeiro falar como eu faço nas análises pós-jogo. Primeira coisa a eu falar aqui é o sentimento que me bateu na hora do retorno. Eu fiquei essa brincadeira aqui, né, de achar que era 2019, mas o Johnny Gonzalez, aí é uma questão pessoal, tá? Eu achava o Johnny Gonzalez muito carismático. Principalmente dentro, a mecha no cabelo e tal, é aquele lúdico que a gente tem com futebol, que obviamente eu não trago pra cá na hora de analisar e tal, mas como torcedor tem isso. E o Johnny Gonzalez acabou tendo um início de ano muito alto, num time que a gente, depois de muito tempo, a gente viu o Fluminense sendo microprotagonista de alguma coisa, naquele início de ano com o Fernando Diniz. Então, obviamente, isso chamou atenção. O Johnny Gonzalez fez muitos gols naquele início de temporada e tal, e aí acabou criando. Tem o fatídico gol contra o Flamengo na semifinal da Taça Guanabara. E isso, obviamente, criou ali um sentimento em que de algo legal ali com ele, e aí da minha parte, tá? Agora, quando a gente olha a análise, o Johnny Gonzalez, estreou com 4 gols em 3 jogos e tal, ficou um tempão sem fazer gol, blá, blá, blá. Ele tem uma temporada que tem um início bom, alguns gols espalhados e um meio bom. É basicamente isso. Quando ele faz aqueles 2 contra o Peñarol no 2-1 lá no Uruguai, aí ele faz o gol contra o São Paulo, por sinal um Fluminense São Paulo que o Daronco apitou e que deu um pênalti pro São Paulo no finalzinho. A gente perdeu, faz um gol contra o Peñarol também aqui no Maracanã e faz outro contra o Internacional na vitória no Maracanã também. E dali pra frente, isso era julho, tá? O jogo contra o Internacional foi 3 de agosto. Dali até o final do ano, ele foi sempre titular e ele fez 2 gols. Ele vai fazer um gol contra o CSA no final do ano e vai fazer um gol contra o Botafogo naquele 1-0, que, enfim, a gente vai para um jogo dificílimo contra o Botafogo em 2019. E aí, assim, a reta final de ano dele já não é boa.
aqui. Aí eu entro agora mais na parte da análise. Mas ainda assim, ele sai da temporada com saldo positivo daquela temporada de 19. Tá? Ele sai daquela temporada com saldo positivo. Tanto que ele queria luvas, né? Ele tinha contrato só de 1 ano com o Fluminense. Ele só tinha um contrato de 1 ano, ele só tinha contrato até o final de 2019. Com esse contrato, ele queria renovar pedindo luvas de $1 milhão para o Fluminense. Ou seja, o Fluminense não precisaria comprá-lo, mas assinaria um contrato mais longo, pagando $1 milhão. O Fluminense não quis. E ele acertou com o Benfica. A questão é o seguinte, até hoje, aí isso não tá na matéria do GE, acho que vai ser esclarecido em breve, enfim, não sei se foi ali uma notícia que o GE apurou bem rápido, ou alguém de dentro do Fluminense vazou ali rapidamente e tal também, mas não tem o esclarecimento que ele até hoje, assim, até pouco tempo atrás, ele tinha contrato com o Benfica, né, e ele tava no Portimonense agora, não era mais empréstimo, ele nunca vestiu a camisa do Benfica. É importante dizer isso, ele assinou esse contrato, o Benfica pagou as luvas, ele nunca vestiu. E aí não dá pra saber se ele tá vindo por empréstimo, tá vindo em definitivo, mas acredito que seja em definitivo pro Fluminense. E se o Fluminense seguir o padrão que vem seguindo, deve dar um contrato de pelo menos 1 temporada e meia pra ele, até o final do ano que vem. Deve ser isso. E depois da saída do Fluminense, ele foi pro Benfica, como eu falei, não jogou, ele não vestiu a camisa do Benfica, tá? Foi emprestado pro Corinthians, onde ele em 2020 jogou 4 jogos. Foi emprestado para o LA Galaxy, na MLS, onde ele jogou 9 jogos. Em 2021, ele passa a temporada inteira emprestado pelo Benfica para o Ceará. E aí é onde eu trago o meu amigo Léo Fontenelle, que é torcedor do Ceará, mas analisa o clube cearense lá no podcast 45 Minutos. E, enfim... Tem muita informação, acompanha bastante o Ceará e pode trazer pra gente, já que eu não tenho feito mais o raio-x e tal. Eu pedi pra ele, falei, cara, me manda um áudio aí sobre como que tá o Johnny Gonzalez, como foi a passagem do Johnny Gonzalez pelo Ceará, porque a última foto que a gente tem do Johnny Gonzalez no Brasil é com a camisa do Ceará em 2021. E aí, assim, ele já vinha muito mal pós-saída do Fluminense, não rendeu no Corinthians, não rendeu na MLS. E a gente ouve agora o Léo falando sobre a passagem dele pelo Ceará. Cara, ele tava muito abaixo, sabe, aqui... Deixa eu aumentar aqui que ficou baixo o áudio, né? Agora sim, Léo, pode falar aí. Passagem dele, muito abaixo. Cara, ele tava muito abaixo, sabe, aqui, durante quase toda a passagem dele, muito abaixo. E ele chegou mesmo a jogar algumas partidas no time de transição, que é o Sub-23 aqui, né, no Brasileiro de Aspirantes. Aí, cara, ele, quando entrava, era muito lento, bicho, assim, como se fosse um jogador em outra rotação, sabe? Totalmente, em outra rotação. E insistiram, assim, dando minutagem para ele nos finais dos jogos. Aí o que aconteceu? Ele estava já no final do empréstimo e ele engatou umas 4 boas partidas, entendeu? Já no final do empréstimo. Ele fez gol em um clássico rei, que a gente ganhou de 4-0 do Fortaleza, e que inclusive viralizou uma imagem, tipo, durante a torcida do Fortaleza estava fazendo uma live indignada porque levaram o gol do Johnny Gonzalez. E aí ele fez um gol também aos 47 minutos contra o Corinthians, que deu a vitória. Ele foi importante, assim, num contexto de 4 jogos, onde o Ceará estava buscando uma pré-Libertadores, e ele foi bem. Mas foi justamente no final da passagem dele, sabe? No final da passagem. Aí isso gerou uma dúvida sobre renovar ou não. Mas analisaram todo e viram que a passagem foi muito ruim mesmo. E depois disso também foi muito mal, né? Mas assim, ele não era um jogador que fazia confusão em vestiário, não era um jogador que ficava no banco e criava clima. Inclusive que foi jogar no Sub-23 sem criar clima, entendeu? Era um cara que estava tentando mesmo retomar a carreira, segundo diziam aqui. Mas em campo foi só esse recorte mesmo, esse gol no Clássico Rei, e foi mais ou menos, foi praticamente o 4º gol, assim, aquele gol no final já de uma goleada, assim, ninguém andando mais. Aí fez um muito, muito lembrado aqui, que é o gol aos 47 do segundo tempo contra o Corinthians. Mas de resto foi uma passagem muito negativa.
entrou a música do pré-jogo aqui. Valeu, Léo. Segue o Léo lá no Twitter dele, ele fala bastante lá de Ceará também, quem quiser se formar. Tem muita gente que gosta de seguir jornalistas, né, que acompanha outros clubes. Segue o Léo lá e acompanha ele também no 45 minutos. Deu pra ter uma noção, né? Isso foi em 2021, o que aconteceu com o Johnny Gonzalez. 2 gols, um gol num jogo já morto contra o Fortaleza e um gol importante contra o Corinthians. Eu lembro até desse gol, mas foi só isso. Ele voltou pra Colômbia. Assim, o Johnny Gonzalez é novo, tá? São 28 anos só. Ele não é um cara com 30 e tanto, não. Mas olha o tanto que esse cara rodou depois que saiu do Fluminense. Pelo Ceará nesse ano aí que o Léo falou, foram 28 jogos. Pô, e só 2 gols. Voltou pra Colômbia, pro Deportivo Cali. Por lá, 32 partidas. Fez 2 gols. Esses 2 gols foram justamente em sequência. Um contra o Atlético Nacional no empate em 3-3. E um contra o Cortuluá, 2 pela apertura, né, do campeonato colombiano. Chegou a jogar Libertadores, jogou Sul-Americana e tal pelo Deportivo Cali, mas nunca teve um destaque de fato, assim, nos jogos do Deportivo Cali, não. Assim, chega com peso de titular, termina o ano com peso de reserva, e aí por isso sai do Cali e volta para Portugal, vai para o Portimonense, onde o Portimonense é um depósito de jogadores que é tipo sótão. Assim, pra gente que mora no Brasil, a gente não tem a referência do sótão. É tipo o quartinho, sabe aquele quartinho que quem mora em casa sempre tem um quartinho com ferramenta e tal. Onde é que tá a grelha da churrasqueira? Tá lá no quartinho. Onde é que tá a enxada? Tá lá no quartinho. A borracha tá lá no quartinho. O Portimonense é isso. Você pega uns caras, tipo assim, tem um poço de brasileiro e tal. Do nada você não sabe onde tá, você chutar Portimonense, você vai achar um... Olha, eu tô olhando aqui, tem uma cacetada de brasileiro no Portimonense. Tem coreano, tem até... Eu já ouvi uns negócios estranhos sobre o Portimonense, mas não é o caso aqui agora, não. Enfim, então ele tava por lá, jogou 16 jogos e não fez nenhum gol na Liga Portuguesa pelo Portimonense. Então assim, ele tá muito em baixa. Acho que é um fato a ser falado. Eu sinceramente, assim, eu tentei achar um motivo, fora a brincadeira que eu fiz, né, e tal, que eu gosto de Johnny Gonzalez e tal. Eu tentei achar um motivo para poder o Fluminense trazer essa contratação que não fosse só vamos recuperar o Johnny Gonzalez e ele tá vindo de graça e tal, e vai buscar uma motivação. Assim, o Fluminense tá trazendo um atacante que se não tivesse jogado aqui em 2019, se tudo que ele fez aqui em 2019 tivesse sido no Atlético Mineiro, vou pegar um time que na época... O Atlético Mineiro na época disputava com a gente, ali mesmo. Tivesse sido no Atlético Mineiro, a gente estaria criticando pra cacete. E como é o Johnny Gonzalez que jogou aqui, a gente também tá criticando pra cacete. Então, assim, pode dar certo a contratação? Pode. É claro que pode, pô. Tem as contratações malucas que dão certo, pô. O que é dar certo na contratação? O Léo falou. Lá no Ceará quase que renovaram com ele. Pela reta final ter sido ali de 3, 4 jogos bons, acharam que, deu certo, vamos renovar. Então o dar certo é muito, né, discutível. Agora, é uma boa contratação no momento que ela tá sendo feita? Pra mim, assim, quando eu falava aqui no início do ano, e continuei falando no meio do ano, de que o Fluminense precisava de um jogador de lado de campo, eu não pensava numa aposta como o Johnny Gonzalez. É uma aposta total de muito risco. Qual que é o custo que isso tá gerando? Não sei. Como o Léo falou, não é um jogador que vai causar problema no elenco. E aí eu vi o Diniz falando isso. Eu vi, na voz do Léo ali, eu vi o Diniz falando sobre essa questão do elenco. Só vai provando que o Diniz foca muito mais nessa parte. Ainda antes de terminar, me relembraram no Twitter desse vídeo aqui, do Johnny Gonzalez, quando ele foi apresentado no Ceará, falando sobre o Fluminense. Recebeu em dia lá? Por quê? Recebeu em dia lá? Não, cheguei em janeiro, treinei 4 meses. O salário de janeiro eu peguei em julho. Pra quem não entendeu, basicamente é o Johnny Gonzalez. Ele tava sendo apresentado no Ceará, e aí ele tava se apresentando e tal. Ele falou, joguei no Fluminense, aí perguntaram, recebeu em dia lá? Isso é 2021, tá? Recebeu em dia lá? E aí ele fala, cheguei em janeiro, treinei 4 meses, e o salário de janeiro eu só recebi em julho. E aí todo mundo ri e tal. Assim, aí eu vou pra um outro ponto nesse caso aqui, que é o seguinte. Isso é uma humilhação ao Fluminense? Ele fazer a piada com isso pode pegar muito mal? Pode, tá? Mas eu acho que tem uma situação aí que ele chegou em janeiro e ele recebeu em julho. Né? Vamos lá. O cara chegou pra trabalhar em janeiro, passou 6 meses num país diferente e ele foi receber em julho.
digamos que ele tinha razão de estar com raiva, né? E aí, possivelmente, como ele fala que recebeu em julho, provavelmente já na gestão Mário Bittencourt, deve ter acertado alguma coisa, tinha esse vínculo bom e voltou. É uma contratação, acho que o termo é estranha e surpreendente. Acho que os termos são esses. Contratação estranha e surpreendente. Tomara que seja surpreendente positivamente. Eu acho que vai ser? Não. Mas torço para estar errado.